eu tenho que usar pelo computador, tem que usar um programinha. Oh, que bom que vocês não me abandonaram. Agora vai dar certo. Porque ela estava usando pelo computador. E pelo computador você não consegue participar de live, né? Fazer ao vivo. Mas a gente já resolveu. Conseguimos! Ai, finalmente! Gente, Conseguimos! O áudio está bom para vocês aí? Estão conseguindo ouvir, enxergar direitinho? para mim está bom, Abidjan. Abidjan, a gente pode virar a câmera? Fica assim? Ele tá, fica, agora sim, é porque ele fica de lado, né? Pronto. Para eu não ter que ficar com o celular na mão e eu encostar em algum lugar aqui. Você consegue encostar ele assim, em pé? Por causa do fone, né? Que você tá É, por causa do usando. fone. Mas tá, consegui agora. Pronto, ótimo, ótimo. Pronto. Ai, Pessoal, muito gente, obrigada. Obrigada fim. pela paciência. Obrigado. A gente teve alguns problemas técnicos aqui para serem resolvidos, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente vai começar agora a nossa live. E de antemão, eu gostaria de dizer que é um prazer assim, imenso. Eu sou muito fã, né, dessa nossa convidada, que eu vou fazer aqui uma apresentação à altura, né? E estou muito contente de estar nesse momento tendo essa oportunidade de compartilhar esses conteúdos com vocês. Tá? Então, o nome da nossa convidada é Juscelia Bispo Ribeiro. Vou ler aqui um pouquinho porque o currículo dessa moça é grande. Então, mulher negra, mãe de Luanda e Amazi, né, uma menina de 9 anos, psicóloga sistêmica com enfoque em práticas narrativas e diálogos colaborados, desculpa, diálogos colaborativos, atuando na clínica com psicoterapia de família, criança, adulto e casais. Também trabalha no campo da psicologia social, com grupo operativo e com a terapia comunitária integrativa. Tem formação na área de antropologia e atualmente é estudante do doutorado em antropologia da UFBA. Entre outros interesses e outras atuações, eu conheço Juscelia, que foi minha professora na faculdade, né? Então, tive a oportunidade de ser aluna dela, né? E depois nós nos tornamos grandes amigas. Estamos aqui para tratar desse assunto tão pertinente nesse momento. E vou passar a palavra para que ela possa conversar, conduzir, né, esse momento. Oi, boa noite. Já posso ir levando, Abidjan? Sim, já pode sim. Então, eu peço desculpas também por essa meio que atrapalhação no início, né, da live. E aí eu justifico não, por mim, não por Abidjan. Então, eu não tenho familiaridade com live, né? Para mim ainda é um campo estranho, é novo, como tudo novo que está acontecendo agora neste tempo, né? Apesar de eu já trabalhar de algumas maneiras em rede social, em rede virtual, mas fazer live ainda é uma grande novidade para mim. Então, a Abidjan já me apresentou, eu sou Juscelia Ribeiro, Bispo Ribeiro, e agradeço, Abidjan, o convite que você me fez, né? Uma honra estar aqui dialogando com você e com suas parcerias, né? Essas pessoas todas que te seguem. E dizer que para mim foi um grande desafio aceitar esse seu convite, né? Porque como a gente está falando de novo, em um mundo que é novo para todas nós, todas e todos nós, esse
mundo dessas tecnologias e dessa comunicação à distância, como eu falei, causa estranhamento, causa, de certa forma, alguns medos, algumas ansiedades, né? Algumas angústias sobre o que a gente está fazendo com os instrumentos que a gente aprendeu a utilizar de forma tão presencial, vou falar muito entre aspas, tão tradicionalmente colocando, né? Então, eu tenho pensado muito, e várias pessoas também, tem muita gente fazendo live nos tempos de hoje, num tempo em que estão aparecendo muitas oportunidades, não é? E aí eu comecei a pensar sobre o que tem significado oportunidade para a gente, para quem está falando e para quem está ouvindo, né? E eu tenho entendido oportunidade não como oportunismo, mas oportunidade fazer de forma diferente agora também. Então, muita coisa eu aprendi na minha família, por exemplo, a respeitar os mais velhos. E agora eu tenho aprendido muito a respeitar os mais jovens, né? Porque são os mais jovens que estão nos ensinando tanta coisa, principalmente com essas tecnologias. Mas vamos adiante. A proposta que a Abidjan me fez foi de trabalhar um pouco questões relacionadas ao medo e o não paralisar diante do medo, né? Então, como psicóloga e como antropóloga, eu venho de áreas de formação em que me convida para encontros com... Sim. Só um instantinho que o pessoal falou que ficou sem áudio. Melhorou, gente? Vocês podem informar se melhorou? Fale aí, Ju, para o pessoal. Oi, me ouve? Todo mundo Voltou, me ouve? Voltou? Voltou. Certo. Então, qualquer coisa você vai me sinalizando, porque aqui é um campo de aprendizado mesmo, para todas nós, né? Todas e todos. Então, o que eu estava dizendo? Minha formação, várias, antropologia e psicologia, me coloca num lugar de conversar colaborativamente com as pessoas, né? E isso tem sido a minha prática ultimamente, né? Possibilitar encontros conversacionais. Então, isso não é só uma fala retórica, né? É uma forma de se colocar no mundo, é uma forma de estar no mundo. E este novo que se apresenta agora para nós, ele traz exatamente isso. A exigência de posturas muito mais dialógicas e colaborativas. Apesar de estarmos em tempos que nos mostram vários caminhos também contrários a essa perspectiva, né? Mas eu acho que o mundo, né, o Brasil, outros países, várias pessoas, vários coletivos estão em sintonia com essa ideia de encontro conversacional, encontro colaborativo, né? Encontros compartilha, né? Aprender com o outro, trocar com o outro, com a outra. O outro eu estou falando não no sentido de gênero, mas o outro a outra pessoa, né? As pessoas estão falando agora no novo normal. Eu não entendo que a gente está no novo normal. Nada está sendo normal para a gente agora, né? Entramos de forma inesperada, praticamente, num contexto de pandemia. Né? E o coronavírus, né, a Covid-19, nos chegou como uma visita inesperada. Né? Então, uma visita inesperada que não esperou a gente preparar a casa. Né? Cuidar da gente melhor, cuidar da casa, cuidar dos nossos coletivos, das nossas coisas. E chegou e invadiu o nosso mundo. E a gente está tendo que lidar com isso. Né? Então, o que várias pesquisas têm mostrado, que contextos novos como este que nós estamos vivendo, são contextos que não trazem novos normais ou um novo normal. São contextos em que trazem consequências
que nós não estamos habituados a lidar, habituados a lidar. Então, a gente tem que conviver com uma certa, entre aspas, normalidade, né, do momento. Então, a gente tem que lidar com aquilo que é esperado para uma pandemia, para o contexto de uma pandemia. Eu quero lembrar aqui que a gente está vivendo numa situação tão complexa, tão inesperada, tão inusitada, que eu não sei se várias pessoas se deram conta que a gente está vivendo em situação similar a contexto de emergência e desastres. Né? Nós estamos vivendo um desastre de ordem mundial. E quando acontece crise desse tamanho, consequentemente, a nossa subjetividade é abalada profundamente. Então, é comum o medo aparecer com mais frequência. É comum a ansiedade estar presente. É comum a angústia se estabelecer. Agora, eu não vou dizer que isso é normal. Não é novo normal. Mas se espera que isso aconteça, porque a gente não está vivendo em tempos como dantes, não é? Então, para a gente não falar de forma geral em muita coisa relacionada ao medo, a Bidjan me pediu para tentar focar mais nesse contexto de trabalho, né? De um período inusitado para todas e todos nós, em que precisamos nos inserir de forma diferenciada nas relações de trabalho, nas novas produtividades, né? Considerando esse tempo de Covid-19. Então, vamos lá. Pensando esse novo contexto, né? Quais são as estratégias, uma pergunta que eu faço é, quais são as estratégias que nós estamos buscando para enfrentar esse medo? Ou esses tantos medos? Existe um medo básico e um medo geral que está acometendo todo mundo, que é o medo de ser contaminado, o medo da morte. Mas, fora esses dois tipos de medo, vários outros medos estão se apresentando ou reapresentando no nosso cotidiano. Então, a gente pode dizer que a gente está num tempo em que os nossos medos eles vão se reatualizando. Eles voltam para este momento. Então, a gente precisa se perguntar: qual o medo que eu sempre tive para além da morte? Né? Como esse medo se apresenta agora? Que significado eu dou para esse medo que sempre esteve comigo? Né? Porque muitos medos que estão aparecendo agora não são medos completamente novos. São medos que estavam na nossa vida de alguma maneira e que agora ele ganha projeção. Ele ganha muito mais força. Né? Então, uma pergunta que a gente precisa fazer é: quais são as estratégias que eu tenho usado para enfrentar ou lidar com esses medos que reaparecem na minha vida, né? Então, qual o manejo que eu estou fazendo dele? A gente costuma dizer na psicologia, em várias áreas, né, que o medo, de certa forma, ele é bom. Tem um tipo de medo que faz bem para a gente, né? Que é o medo protetivo. É aquele medo que está presente na nossa vida desde quando a gente nasce, que a gente vai aprendendo, né, no processo de socialização. Então, o medo nos livra de alguns males, né? Então, o medo protege a nossa vida de alguma maneira. Agora, o problema que a gente pode prestar atenção agora é
como o medo se instala ou se reinstala na minha vida agora, neste momento. É um medo funcional que me protege? Então, eu vou na rua fazer o mercado do mês, eu vou com os equipamentos que atendem aos protocolos dessa situação de pandemia, eu uso máscara, eu uso álcool, né? Eu uso eu faço uso de todas as medidas que são necessárias para a proteção, então eu saio com medo. Então, é bom que eu saia com algum medo, porque isso faz com que eu me cuide de alguma maneira, eu me cuide mais, eu preste mais atenção. Agora, existe um outro medo, que é o medo que a gente chama de desfuncional. Algumas áreas chamam de desfuncional. É o medo que não faz bem, é o medo que paralisa, é o medo que pode se cristalizar, né? Se tornar crônico, ou até virar um pânico, né? Não sair de jeito nenhum, para lugar nenhum, né? Não querer saber do mundo, ter medo de pegar o elevador, de descer, de subir, né? E às vezes até de falar com alguém, porque é isso que a gente está vivendo também, o medo até de falar de perto com as pessoas, né? Então, ter algum medo, a gente pode dizer, faz parte dessa realidade. Agora, o cuidado para a gente não exacerbar esse medo, não é? Então, assim, o que é que a gente está fazendo, né? Como é que está esse medo na nossa vida? Tem sido um medo positivo, um medo bom, que nos faz bem, que nos protege, ou é um medo que começa a nos paralisar, nos impede de avançar, de seguir a vida, de lidar com esse contexto diverso, porque não está fácil mesmo para ninguém, né? Então, é sobre isso que a gente passa a focar agora. Eu vou pedir a você, Abidjan, que vá me sinalizando o tempo, porque eu tenho várias coisas para falar e a gente entrou com esse atraso, então eu preciso ver alguns recortes que eu vou precisar fazer aqui, né? Eu tenho pensado nesse contexto de trabalho, né, no contexto da pandemia, e dessa situação estrutural muito desigual que a gente está vivendo, né? Vocês da área de serviço social sabem muito bem, né? Um contexto em que fica expressa, né? Vem à tona essa gama de desigualdade econômica, social, racial que nós temos no país, né? Isso está evidente, está na cara, né? Está escancarado, né? Mas eu peço que a gente preste atenção ao contexto conjuntural, às conjunturas nas quais nós estamos vivendo. Porque se estruturalmente não está bom, os caminhos não estão indo bem com essa política governamental que estamos tendo aí, né? Essa proposta neoliberal de continuar com um projeto né, mais privativo, mais seletivo, né? Então, não é nessa via que eu quero ir, porque a gente já sabe que a gente tem que lidar numa ordem muito mais coletiva, muito maior. Mas eu quero convidar a todos e todas vocês para a gente pensar nessas novas conjunturas com as quais a gente pode lidar. Então, quando a gente fala de medo, como que eu posso lidar com essa situação? O que eu posso fazer? O que me cabe fazer? Até onde eu posso ir? Né? Então, nessas novas conjunturas, eu tenho pensado muito no legado que a Covid-19 já está deixando para todas nós, todas e todos nós, né? E um desses legados, que eu acho que é um grande legado, né? Várias pessoas estão dizendo isso, que é o legado da dimensão coletiva da vida. Então, não dá mais para... Nesse contexto de pandemia, a gente não sabe depois exatamente como vai ser, mas talvez seja o legado para depois também, né? A gente não dá mais para pensar em inserção profissional, invenção, construção de trabalho na atualidade, que não seja na perspectiva coletiva, na dimensão social. Então, esse momento trouxe isso para a gente com muita força, né? Então, eu tenho pensado muito nessa questão de um certo aquilombar-se, uma necessidade de estar junto,
mesmo que fisicamente distantes, né? Então, como esse momento nos convida para nossas ações profissionais num contexto de solidariedade, de troca, de parcerias, né? Como ela traz essa sensação e a necessidade de pertença. Não sei se vocês percebem, as pessoas que mais estão sofrendo são as pessoas que estão no contexto de isolamento mesmo. Seja no isolamento hospitalar forçado, mas seja no isolamento de casa, no sentido de estar sozinha, sem entrar nas redes de comunicação, de trocas de afeto. Então, quanto mais isoladas, quanto mais sozinhas na comunicação, mais sofrimento certamente muitas pessoas estão passando. Existem aquelas que estão aproveitando esse momento do isolamento, de mergulhar-se em si, estão aproveitando também esse tempo, que é o tempo do silenciamento, pode estar fazendo bem também. Mas para muita gente não está fazendo bem, está fazendo muito mal, né? Então, a gente está entrando num período de novas conexões, de novas redes, né? De ações que chamam para o altruísmo, sobretudo, né? A ideia de ajudar o outro, de estar com o outro, né? De compartilhar com o outro, né? Ailton Krenak, uma liderança indígena, ele diz que é o tempo de revisitar a nossa humanidade, né? Revisitar aquilo que a gente pensou como humanidade. O que é mesmo humanidade? Quem é a humanidade? Quem compõe a humanidade? Né? Somos nós da cidade? São aqueles do campo? É o povo da floresta? O povo da floresta está incluído nessa ideia de humanidade? Pessoas em situação de rua está incluído nessa ideia de humanidade? Então, isso tudo está presente agora. A gente está tendo que se revisitar pensando tudo isso, né? Então, é um período para a gente voltar e atentar para os nossos medos mesmo, né? Como é que lida com medo nesse contexto que nos convida para esses revisitares, né? Revisitar a humanidade, revisitar a si, revisitar o próprio medo, revisitar a vida, né? E não paralisar e acolher. Então, uma das orientações que a gente faz, que a gente dá num trabalho com as outras pessoas, né? Por exemplo, em consultório, é dizer que é preciso acolher essas dores, é preciso acolher o próprio medo, né? É preciso reconhecer que se tem medo, né? Então, não basta dizer que tem medo de morrer, que tem medo de ser contaminado, né? Quais são os outros medos que eu tenho medo agora? Eu não necessariamente preciso dizer para o outro, mas dizer para mim mesma, né? Eu tenho medo de quê agora, né? O que me traz medo, né? Quais são as minhas vulnerabilidades, né? Eu tenho um colega, psicólogo, chamado Alexandre Amaral, que quando ele vai falar das relações entre pais e filhos, mães e filhos, contexto de família, e ele coloca, né, o que os adultos precisam abraçar a própria vulnerabilidade. Então, quais são as nossas vulnerabilidades que se expõem neste momento, né? Como abraçá-las, né? E fazer dela, né, ou essa vulnerabilidade, um momento de reflexão sobre quem nós somos, o que fazemos e o que podemos fazer, né? O que podemos fazer com ela, com essa vulnerabilidade, né? Então, diante disso, a gente identificar também quais são os nossos pontos fortes. A gente tem medo, vários tipos de medos, mas quais são os meus pontos fortes, né? O que eu sei fazer? Identificar o que é que eu sei fazer, né? O que eu posso fazer? Quais são as minhas limitações, né? Mas quais são também as minhas potencialidades, né? A gente aprende muita coisa ao longo da vida, né? Mas lidar também com a nossa própria humildade, né? O momento convida para isso, né? Enquanto pessoas e enquanto profissionais, a gente reconhecer a nossa humildade, né? A gente não precisa ser heroína, nem heróis, para salvar a população diante de uma pandemia tão drástica como essa, né? Da dimensão que tem, né? Então, não se colocar como herói ou heroína, né? Eu lembro que nas primeiras semanas da pandemia, eu fiquei meio aturdida, assim, né? Sentindo esses sintomas todos que nós estamos falando aqui. Senti muito medo, os meus medos próprios começaram a emergir com mais força, muita ansiedade e muita angústia, né? E aí eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer com tudo isso, com insônia,
várias noites sem conseguir dormir direito, várias noites acordada, o pensamento a mil, muita gente está passando por isso, né? E aí eu pensei que a gente estava num momento muito inusitado, que a gente não sabia o que, é que viria para a frente. E olhando as situações de outros países, a sensação que eu tinha também é que isso não ia passar tão cedo. Não sabia quanto tempo, mas não iria passar tão cedo. E eu pensei que como é que eu iria aguentar tanta dor paralisada em casa, só com as minhas próprias reflexões. Então, um dos movimentos que eu fiz, e eu vi várias pessoas fazendo também, e a proporção que eu fui ao encontro das pessoas, eu vi que isso estava fazendo bem para as pessoas, né? Porque elas estavam se encontrando e a gente se encontrando, né? Eu comecei a buscar as formações. O que é que eu podia fazer agora, neste momento, né? Como é que eu poderia ajudar? Eu tinha muito medo de que depois que passasse essa pandemia, que saldo que nós teríamos, por exemplo, de mortos e sobreviventes. E, historicamente, como é que eu iria me posicionar diante disso tudo, né? Como mulher, negra, mãe, psicóloga, né? A partir desses vários lugares, né? Então, os discursos que eu tenho encontrado e as práticas de várias pessoas e profissionais me dizem que esse é o caminho realmente, é o caminho da solidariedade, é o caminho da troca, né? É o caminho da partilha, né? E é o momento de inventarmos trabalhos, criarmos situações, inventarmos possibilidades que a gente possa atuar, continuar atuando como profissional, mas certamente não da mesma maneira que dantes. Precisamos atuar de outra maneira, né? Aí eu trago aqui para a gente pensar um livro infantil que é uma fábula, né? É uma fábula chamada Os Lobos Dentro das Paredes, de Neil Gaiman. Eu não vou falar sobre essa fábula como um todo, mas é uma história de medo, de uma menina que tem muito medo e ela começa a ver lobos dentro das paredes da casa. Os nossos lobos estão aparecendo nas nossas casas, né? Nas paredes das nossas casas, né? Então, essa menina começa a falar para a família, para o pai, para a mãe, que existem vários lobos gritando dentro das paredes de toda a casa, né? E as pessoas não acreditam nela. E ela começa a ficar, o medo vai aumentando, quase se tornando um pânico, até que um dia a família resolve lidar com esse medo. Então é isso, escutar o próprio medo, né? Ouvir o medo. Eu preciso ouvir o meu medo, né? Qual é o meu medo? O que é que ele me diz? A que ele me convida, né? Se ele me convida para paralisar, para onde que eu vou com ele? Diga, Abdijan. Você tocou em algo bastante interessante na questão da identificação do medo, né? Porque Sim. Ele tem uma raiz. Uhum. Então, às vezes, como a gente estava falando da questão do mercado, né? Do trabalho e tudo, às vezes, se você não tem a segurança, por exemplo, né? Daquilo que você quer, do domínio daquele conteúdo, você também acaba ficando com medo. Sim, né? sim. Identificar essa razão também, ela é muito, muito importante. O direcionamento, você saber exatamente onde você quer chegar, também auxilia nesse processo, né, de você se afastar do medo. Porque enquanto a gente estava preparando esse momento, né, alguns profissionais, amigas e tal, estudantes, acabavam falando um pouco disso, né? Eu não sei por onde começar, eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo de não dar certo e muitas vezes não conseguem fazer essa identificação, né? E quando você vai realmente buscar identificar, né, esse medo, qual é a razão pela qual esse medo ele se manifesta, acaba que você tem uma possibilidade maior de lidar com isso, né? Porque você identifica o problema, busca saídas e a partir daí é muito mais fácil você vencer, né? Sim, sim. É bom você falar isso, Abdijan, porque eu lembrei agora e que eu ia falar no começo. Esse é um momento, gente, para a gente não dar receita de bolo, porque a fórmula ideal não tem. Ninguém sabe exatamente como fazer, está todo mundo aprendendo e reaprendendo, né? Então a gente está ressignificando a nossa vida a partir de vários ângulos, né? A partir de vários pontos diferentes, né? Mas dando novos significados a este momento, a nossa vida e o que a gente faz e o que a gente tem
por fazer, né? Aí eu quero só retomar o final da fábula, e aí vou fazer a ponte com o que você disse agora, Abidjan, esse enfrentamento do medo, né? A fábula, ela traz a ideia, mais ou menos isso ao final, de que é o seguinte, a gente está numa situação tão difícil, que se ficar, o bicho pega. Tem a contaminação, se não se cuidar, né? Se correr, o bicho come. A gente pode se perder correndo, sabe-se lá para onde vai, né? Mas se a gente enfrentar, se a gente manejar, se a gente lidar, o bicho some. Some, se dilui, né? Ele se esvai no ar. Então, a ideia mesmo do enfrentamento, do lidar, do manejo com isso que tem se apresentado para todos e todas nós. Então, pensando nessa nova conjuntura de trabalho, de inserção profissional, que tem dado agonia, né, angústia, né? Há muita gente qualificada. Que não sabe o que fazer agora. Estamos na vida profissional agora, né? Como é isso nesse momento? Travou um pouquinho, Ju. E aí, agora? Se pudesse voltou? Voltar um pouquinho na fala, voltou. Sim. Então, eu estou dizendo assim, que é um momento de potência para quem tem muita qualificação profissional, mas e o que fazer com essa potência toda neste momento inusitado, né? Que parece que o mercado está fechado, né? E, ao mesmo tempo, para as pessoas que estão começando. É um outro medo também, a insegurança, né, de enfrentar essa nova situação, né? Mas o que eu tenho visto é que essas novas formas de ressignificar a vida, elas trazem também a possibilidade de reenquadramento do próprio projeto de vida, né, no âmbito profissional, no âmbito pessoal e no âmbito profissional. Então, eu tenho visto muitas pessoas se reinserindo no mercado de trabalho ou em ações que alimentam quando elas se colocam em redes, né? Então, este é o grande momento, e eu tenho aprendido muito isso tem sido muito forte na minha vida, que é estar conectada nas redes. E as redes, gente, são as redes virtuais, mas sobretudo, né, as redes sociais, as redes de afeto, as redes de solidariedade, né? As redes de troca mútua, né? As redes de compartilhamento. Então, é necessário criar. Se você não está na rede, né? Se nós não estamos na rede, é preciso criar essas redes, né? Que rede que eu estou criando? Então, você, Abidjan, por exemplo, está criando seus canais, né? De estar em comunicação, em contato, em troca com as pessoas, né? Então, como eu me juntar? Agora é um momento que a gente está muito se juntando umas às outras, né? Como eu me junto, com quem eu me junto, com quem eu me agrego, né? É o momento de se agregar, gente, de se juntar. Não é o momento de se dispersar. Então, um outro legado importante que eu vejo nesse momento, que a gente está vivendo uma crise de emprego e trabalho, mas a gente não está exacerbando a competitividade. Pelo contrário, as várias formas de trabalho, de inserção profissional que têm aparecido no contexto de partilha, de solidariedade, de trocas, de parcerias, né? Muita gente fazendo parceria, né? Se agregando mesmo, né? Essa coisa de se agregar, é o momento de se agregar, né? Então, mesmo que não fisicamente, mas né, à distância, né? Porque existem redes aí que vão intermediar esse contato e essa troca, né? Então, por exemplo, uma forma de entrar na rede, né? Quem é de serviço social sabe muito bem do trabalho que as organizações não governamentais já fizeram e continuam fazendo no Brasil, as organizações sérias, né? E nesse contexto de pandemia, eu tenho visto, acompanhado várias ONGs, instituições sociais que estão trabalhando com fundos de financiamento. Mas esses fundos de financiamento, para serem aplicados, eles precisam da escrita de projetos sociais, com vários vieses, né? Projetos de acolhimento a mulheres, a crianças, né? De distribuição de material, de conversas, de elevação da autoestima, né?
Então, isso é bem no contexto de parcerias, né? Então, não sei se quem está aqui nesta live já ouviu falar no Fundo Baobá. É um fundo que recebeu já muitas propostas desde o final de março para o início de abril e que trabalha com apoio a mulheres negras que estão em dificuldades nesse contexto de Covid-19. Né? Tem um fundo também chamado Mirosc, MROSC, que tem recebido propostas do Brasil inteiro para se trabalhar essa questão da solidariedade, do apoio, né, da partilha, a ideia de não deixar as pessoas isoladas, nem na sua comunidade, nem em casa, completamente em casa, né, que as pessoas se mantenham conectadas e elas saibam que elas têm uma rede de apoio. E aí, quem é que pode escrever os projetos? Quem é que sabe fazer isso? Quem aprendeu a fazer de uma maneira, né? De uma certa maneira, e que agora tem que reaprender a fazer de outra. Porque, gente, não são projetos grandes, não, de 20 páginas. São projetos de 5 páginas, né? De 8 páginas, projetos de 4 páginas. Tem projetos que pedem só a biografia de uma liderança comunitária e justifique o trabalho que a instituição faz. Então, quem é que pode fazer? Nós podemos fazer isso? Eu sei que eu posso. Você pode, Abidjan? Então, né? Então, é um tipo de prestação de serviço, é um tipo de consultoria que pode se fazer, né? Pode-se pensar em projetos diante dessa crise financeira de trabalho e emprego, em que as pessoas possam ser remuneradas por algum tipo de serviço que elas possam fazer. Aí é preciso ver como é o enquadre dessa instituição e do projeto que a instituição pede, né? Então, é preciso pesquisar. Assim, você ia sinalizar alguma coisa? Nesse sentido, é interessante também que esse momento tem requisitado de nós abrir os horizontes, né? Sim. Porque por muito tempo a gente se manteve num padrão, né? Bastante tradicional, inclusive de relação de trabalho e tudo. E esse momento tem nos dado a possibilidade, né, de abrir a nossa cabeça, os horizontes, para as possibilidades que estão se apresentando e muitas delas novas. Sim. Né? Então, esse reinventar, como você trouxe, dentro do nosso campo profissional é muito importante. A gente precisa estar atento também a isso, nesse momento. Né? Aproveitar essas oportunidades que estão surgindo, né? E também estar aberto a isso. Né? Se permitir, né, esse novo momento, esse novo tempo, e se especializar, qualificar e buscar caminhos que nos levem a essas novas proposições. Sim. Uhum. Bom, você está trazendo isso, Abidjan, e aí eu lembrei agora que, para quem está acompanhando as instituições sérias, que têm nos trazido notícias sobre esse contexto mais local, nacional e uma panorâmica internacional sobre os rumos da pandemia, a gente pode ver que a pandemia, que esse contexto inusitado não chegou e vai acabar agora. Sim. Né? Então, depois do pico de contaminação, a gente ainda vai viver algum tempo tendo que conviver com esse contexto diferente do que a gente conhecia antes, né? Então, esse ressignificar a vida, ressignificar o projeto de vida, ressignificar a forma de se inserir nas atividades produtivas, né? Implica a gente pensar também a curto, o aqui e agora, a médio e a longo prazo. Se trabalho remunerado não está sendo possível agora para muita gente, ele vai aparecer de alguma maneira depois, mas isso vai depender também de como eu me coloco agora. Né? Como eu reinvento a minha própria vida agora. Né? Então, eu quero lembrar que a gente ainda está na primeira fase da pandemia. Isso é o que a OMS diz, que a Fiocruz diz. Né? Essas instituições dizem, né, pelos estudos de pandemia, emergências e desastres, que a gente ainda está na primeira fase da pandemia. A gente está no final da primeira fase, que são esses 3 primeiros meses. A gente ainda vai ter
esse pós-pico da pandemia, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, que é o período de platô, pode durar 2, 3 meses, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar aí. E depois a gente ainda vai ter o pós-pandemia, porque aí a gente vai colher tudo que ficou desse período pós-pandemia. Como é que a população vai estar? Quem vai estar trabalhando, quem não vai estar trabalhando? Como as pessoas vão estar psicoemocionalmente? Né? O que as pessoas vão estar fazendo? O que nós vamos fazer conosco e com elas? Né? Então, a gente tem ainda outras fases relacionadas à pandemia que a gente vai precisar se preparar para enfrentar. Então, é um preparar-se para o aqui e agora, o logo depois e o mais à frente. Então, a gente precisa pensar que não é só agora esse momento exato de crise que está sendo difícil para todo mundo, né? Então, nesse sentido, eu digo que outras formas a gente precisa inventar de perspectivar os nossos projetos de vida, né? E aí a ideia de educação permanente, educação continuada, ela precisa ser um projeto que é crucial para a nossa vida neste momento, né? Eu tenho visto, inclusive tenho feito também, a oferta de vários cursos gratuitos, né? Então, nesse momento de solidariedade, né, a gente tem visto a exposição de vários livros que a gente não teria acesso antes. Eu já recebi vários livros, né? Tanto fisicamente quanto pela rede virtual, mas há também a oferta de cursos que eu não teria condição, por exemplo, de pagar, que eu não teria condição de viajar para fazê-los, né? Então, vários cursos, então cada um vê o que é que interessa, o que é que lhe interessa, né? O que é que quer focar, o que é que precisa focar para o momento da agora, para o momento a médio e para o momento a longo prazo, né? Então, fazer uma pesquisa, é o momento da gente pesquisar, né? Então, quais são esses cursos que eu posso acessar? Então, só para dar um exemplo para vocês, há 2 meses eu comecei a fazer um curso gratuito pela Fiocruz de Brasília. Um curso destinado a assistentes sociais, psicólogas, médicos, enfermeiras, profissionais do cuidado de um modo geral, agentes de endemia, qualquer profissional que trabalhe com o cuidado do outro, né? Não só trabalhando em instituições públicas, em qualquer lugar poderia se inscrever. O curso termina agora no final de junho, né? Acho que temos mais 2 ou 3 semanas de curso. Um curso maravilhoso para se falar, para trabalhar esse contexto de pandemia e o que fazer, né? Quais são as perspectivas para a gente agora, a médio e a longo prazo, né? Aproveitar também a virtualidade do momento, né? Essas partilhas pelos canais virtuais, né? Essas trocas, né? Aí, por exemplo, uma ideia que eu compartilhei com o Abidjan hoje. A Abidjan me convidou para essa live, né? Eu nunca tinha feito live antes, isso é muito novo para mim, é um momento de aprendizado, está sendo um momento de aprendizado para muita gente. Essa é a humildade que a gente tem que ter, né? Sendo profissionais há muito tempo no mercado ou não, né? Com ou sem pós-graduação, é um momento de aprender e reaprender muita coisa. E a gente aproveitar as oportunidades do momento mesmo para a gente seguir e fazer o que a gente pode fazer de melhor para a gente, para o outro, né? Nesse contexto todo adverso que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, pensando em parcerias, eu pensei, Abidjan, em a partir dessa live, dessa conversa, da gente produzir um texto falando sobre essas dificuldades, né? De lidar com o medo, né? Num momento que é tão caro para a gente, pensar uma inserção profissional, em que o mercado está tão fechado, né? Em que a gente vê as limitações para a atuação, do jeito que a gente aprendeu antes, né? Que a gente aprendeu dentro de alguns modelos. E esses modelos agora, né, estão sendo questionados, alguns não estão podendo ser aplicados, né? Então, é uma forma de inserção diferenciada que a gente precisa ter agora, né? Então, a gente pode escrever sobre isso. Então, é uma parceria. Aí as pessoas vão dizer, mas eu preciso sobreviver. A gente precisa buscar estratégias, meu celular caiu aqui, de estratégias de né, para viver bem, viver melhor, sobreviver, né?
E o que é que a gente pode fazer de forma que o que a gente faz agora vai nos dar bons frutos mais adiante, né? Então, o que é que a gente faz agora? O que é que a gente escreve? O que é que a gente combina? O que é que a gente compartilha, né? Como é que a gente troca com as pessoas as coisas que a gente está pensando para esse momento de agora, né? Aí eu quero voltar mais uma vez para essa questão do medo, né? E esse ponto de que em que medida que o medo protege a gente, ou o medo paralisa, ou desafia a gente, né? Então, eu acho que é um momento mesmo da gente os desafios, né? Lidar com os desafios dos medos. No presente momento é resiliência. Sim. É um aspecto mais individual, mas acho que tem uma parada. Dei uma parada. Parou pra... Foi. Fala aí pra ver se retorna. A internet deu uma travada aqui, mas vamos... Tá mudo pra mim também. Vamos dar um tempinho pra ver se se retorna. Se vocês quiserem fazer alguma gente ir respondendo. Acho que a internet dela deve ter caído. Mas se vocês tiverem perguntas também, vocês vão mandando, que a gente vai respondendo aqui. Deixa só ela retornar pra gente dar continuidade. O que é que vocês estão achando da live? Pronto, ela já está retornando aqui. Oi. Eu acho que porque acabou o tempo, não foi, Abidjan? Não, eu acho que foi a internet mesmo. Ah, sim. Acho que é a internet. Então, aí a gente vai caminhando. Eu não sei se as pessoas estão perguntando alguma coisa, comentando, seria bom que a gente fosse partilhando também, né? O pessoal está comentando e eu acabei de perguntar se tem perguntas, porque aí a gente pode também incluindo e respondendo, né, ao longo da live. Então, caminhando mais para esse finalzinho, onde a gente vai compartilhando as questões que estão aí do lado de lá, né? Eu estava falando da resiliência, né? É um momento que o que grita é resiliência, né? Ter resiliência, ser resiliente diante de tanta dificuldade, né? E tanto do ponto de vista individual como coletivo, né? E a questão que eu coloco é, em quais outros contextos que eu vivi o medo e o que é que eu fiz com ele, né? Que eu consegui dissolvê-lo, que eu consegui seguir adiante, né? Porque os medos não estão agora somente na nossa vida, né? Então, quais outros momentos em que eu tive medo ao longo da nossa trajetória? A gente vai vivendo diferentes medos, né? Quando esses medos apareceram, o que foi que eu fiz para dissolvê-los, né? Dissolvê-los? Então, neste momento da agora, o medo volta, o medo reaparece, um outro medo se coloca presente, né? Mas usando estratégias do passado, o que é que eu posso atualizar também como saída para o presente, né? Como desafio, como uma forma de lidar, de manejar esse medo no presente, né? Uma perspectiva que eu acho que é bem interessante, que muita gente está falando, reproduzindo, compartilhando, é a perspectiva da esperança, né? Poder trabalhar com nossos medos para que a gente avance, né? E aí uma escritora, poetisa norte-americana chamada Maya Angelou, ela escreveu um poema que está sendo falado muito nas redes sociais, que o título é Ainda Assim Eu Me Levanto, né? Então ela fala de vários contextos de adversidades, de desigualdades, e aí eu vou ler só 2 trechos desse poema dela, né? Está sendo tão conhecido, né? É uma escritora negra, e ela diz assim: como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda do mar, com uma esperança emergindo na desgraça, assim vou me levantar. Eu me levanto
em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Então, diante de um contexto em que a gente não sabe quando vai acabar, né? Diante de tantas incertezas, a gente precisa se levantar. Foi assim que nossas antepassadas, nossos antepassados, nossos pais, nossas mães, né? As pessoas do passado se levantaram, viveram em contextos de epidemias, de pandemias, de colonização que trouxe o genocídio para tantas pessoas, né? Que dizimou tanta gente, né? Com, por exemplo, o colonialismo escravagista, né? Imagine quem sobreviveu, como teve que lidar com tantos medos naquele período, né? E essas pessoas se levantaram, se levantaram e se levantaram. Então agora, diante de tanto medo e de tantos medos no plural mesmo, os nossos medos, como é que eu me levanto, né? E aí eu preciso me levantar. Então vamos conversar, vamos ver o que é que as pessoas querem falar, Abidjan, o que é que querem pontuar. Ju, a sua imagem, ela não está aparecendo para mim. Eu não sei se está aparecendo para os demais. Mas eu acho que é por conta da internet mesmo, porque está carregando aqui. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui das pessoas. Eu te vejo e me vejo também, Abidjan. Então só para mim mesmo, eu acho. Vamos ver aqui. Alguma pergunta, pessoal? Vamos interagir aqui. Aproveitar esse momento. O Zenilde está aqui, estou vendo agora, né? Lembro. Sim. Assim, algumas perguntas que eu tenho recebido ao longo desse período, desse tempo, que me fez, inclusive, pensar sobre essa live, né? Sim. Como a gente está trabalhando muito nessa perspectiva do trabalho autônomo e tal, e eu tenho visto, né, muitas pessoas com medo, na verdade, de se lançar para o novo, né? Sim. E esse medo acaba paralisando essas pessoas, né? E muitas vezes a incerteza, eu acho que é algo que mais deve pesar, essa incerteza, né? De realmente saber se vai dar certo ou não, e essa dificuldade de se proporcionar, né? De se permitir, eu acho que seria. E aí, como lidar, na verdade, com isso, né? Como fazer com que isso não paralise essas pessoas. Essas incertezas, Abidjan, elas são comuns nessa época da agora, sobretudo porque a gente sempre teve a impressão que a gente tinha um controle grande sobre a nossa própria vida, né? Sim. Então, o mundo moderno, a faculdade, nos ensinou o tempo todo sobre as certezas, né? Eu vou estudar, eu vou formar, eu vou ter um emprego, eu vou trabalhar com isso e dessa forma, inclusive foi dando os scripts pra gente, né? Você pode trabalhar dessa, então, né? Tinham os modelitos de como a gente trabalhar, né? A pandemia, ela nos jogou em um momento em que fica muito claro que a gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente não tem controle total sobre a nossa vida, né? A gente tenta manejar, controlar alguns processos, né? Que é a gente pensar o que é que eu posso fazer, o que eu vou fazer, que oportunidade eu vou aproveitar agora. Não está dando agora, mas o que eu faço para aproveitar depois? Porque não aproveitar tudo agora. Fazer coisas, né? Inventar coisas, criar
ver como eu fazer para poder colher os frutos depois. Eu não vou colher tudo agora, né? Porque esse momento é inusitado, é um momento em que a gente não tem controle. Quanto tempo a gente vai ficar assim, né? Então, assim, certeza a gente não tem de nada. E isso ficou evidente agora que a gente não tem certeza sobre... Imagine se a gente ia ter essa ideia que quando chegasse o mês de março, a gente ia ter que ficar trancados dentro de casa. A gente viveu o carnaval. Quem imaginou isso? E olha que o Covid já estava na China, em pleno vapor, matando um monte de gente. Não era pandemia ainda. A gente não tinha nenhuma dúvida que não iria chegar aqui, não era? Aliás, a gente tinha certeza. Aliás, dentro das nossas certezas, a gente tinha certeza que não iria chegar aqui. A gente não se preparou e a gente não se incomodou tanto. A gente recebia as notícias nos telejornais como uma coisa distante. Não é? E cada vez mais vai se aproximando, se instalou aqui, e cada vez mais a gente vem recebendo as notícias de como o Covid, ele é real e ele está na nossa vida no dia a dia, né? Eu já conheço várias pessoas do meu círculo próximo que estão com Covid, estão com isolamento em casa. Então, assim, como a gente, na verdade, a gente achava que tinha certeza. A gente pensava que tinha certeza, né? Mas era só uma ideia que a gente tinha, né? Então, agora é a gente trabalhar na incerteza. É fazer e fazer o que eu posso fazer. E aí não tem receita sobre o que fazer. Aí cada uma é que vai descobrir o que fazer agora. O que inventar, o que recriar, que nova rota vai dar ao projeto de vida. Às vezes, dentro das nossas certezas que não estavam dando certo, a gente insistiu tanto tempo pelo mesmo caminho e talvez a situação de Covid-19 nos aponte que é preciso mudar a rota. Aquele projeto que não estava bom, né, e a gente estava insistindo nele, talvez seja o momento de mudar de projeto, né? De ir por outra trilha. É uma outra oportunidade, porque agora ela nos jogou mesmo contra a parede e assim, é agora. Né? Você tem que fazer agora, você tem que decidir. Você vai continuar com esse projeto de vida? Está dando certo? O que está agregando para você? Né? Então, é mais uma oportunidade também de mudar de rota, né? Criar novos caminhos. Exato. Ju, o seu vídeo continua não aparecendo para a gente aqui, só mesmo o áudio. Não sei se o pessoal está conseguindo ouvir o áudio também, mas o áudio ele está aparecendo para a gente. Sim. Eu acho que a gente tem mais uns 10 minutos, se eu não me engano, de live. E aí você fica à vontade para trazer mais algumas questões. Certo. Eu abri minha internet móvel, Abidjan, para ver se agrega mais aqui, mas você continua sem me ver, né? E vocês... Isso. Vocês que conhecem de Instagram, o que é que vocês acham que eu devo fazer? Eu tô com minha internet de Wi-Fi e Eu acredito que seja o sinal da internet também, porque também esse horário é muita conexão, né? E Sim. Às vezes acaba deixando a internet um pouco mais lenta. Mas eu acredito que seja a conexão. Certo. Vieram alguns comentários, Abidjan? Mais comentários, perguntas? Teve algum comentário aqui de Nara, também uma colega muito especial lá de Brejões. E ela falou aqui, deixa eu só... Que alívio me dá em saber que o medo também é proteção. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Realmente é um momento de reinventar-se, que causa angústia e pensar até quando isso vai se perdurar. Eu estava até comentando, e 20 segundos. Eu vou comentar cair. Isso aí que ela trouxe. A gente vai cair, eu vou entrar novamente. Certo. Aí a gente continua. Certo, então eu vou pegar o que... É Nara? Foi Nara que falou? Nara. Sim. Então,